Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, né? Isso vai depender do momento que você estiver assistindo essa aula. Mas eu resolvi, certo, fazer essa revisão do conteúdo para a gente e algumas pessoas não chegarem na prova um pouco perdido, certo? Como eu tinha combinado com vocês, certo? O conteúdo vai ser esse de sistemas operacionais. A gente vou fazer uma revisão bem rápida, certo? Do assunto que a gente já abordou na sala de aula. E quem ficar com dúvida, eu vou deixar aberto para vocês tirarem, certo? No privado, essas dúvidas. Eu vou focar mais nessa questão de formatação, certo? Instalação de sistema operacional. Vou tentar levar mais para a parte da prática, né, em si, que a gente já teve muita experiência antes desse período que se iniciou e eu tentei deixar os slides o mais breve possível. Eu vou estar disponibilizando esse slide em PDF para quem quiser imprimir e também os slides para quem quiser acompanhar, certo? Como a prova ela é online e não tem como a gente fazer um certo controle, certo? Vou deixar aberto para quem quiser pesquisar. Então, basicamente, vai ser um trabalho. E se. Mas eu queria que vocês testassem o conhecimento. Seria até bom, porque caso alguém tire nota baixa, eu poderia até verificar qual foi as dúvidas que ficaram, certo? E a gente faria uma intervenção a qualquer momento para recuperar essa nota, mas fiquem à vontade, certo? Estou deixando bem relax para vocês, porque eu entendo que esse período é um período complicado. A gente verificou, né, que até ficou difícil para a gente dar prosseguimento em algumas partes do nosso conteúdo, mas a gente viu basicamente quase todo o conteúdo. Quase todo o conteúdo. A única coisa que ficou de fora foi o Windows 10, né? A gente chegou até o Windows 7, mas o restante da disciplina seria mais revisão, né? Como vocês viram, seria a revisão dos conteúdos. Bom, pessoal, iniciando. A questão da partição e da formatação, a gente já viu, né? Até mesmo na prática, que é algo muito essencial na hora da instalação do sistema operacional. A gente sabe que a partição, né? São justamente essas partes lógicas do sistema, onde nós dividimos ele, logicamente, para uma melhor forma de organização. Porém, a gente vai ver que tem algumas questões que vai envolver e é muito importante a gente particionar o disco, né? Como a gente viu na prática. Criar partições no disco nada mais é do que dividir seu HD de forma lógica. Justamente porque essa partição você não vai pegar o HD, né, fisicamente e partir. Só é uma questão de organização dos dados. Cada divisão é criada designada por uma letra do alfabeto, seguida de 2 pontos. Isso no Windows, certo? Lembrando que no Linux a gente viu que a criação de partições é bem diferente, né? A gente cria as partições e tem que montar a pasta, né? A gente pode utilizar uma pasta raiz, né? Uma das pastas raiz, como o /home, ou a gente também pode criar uma pasta e montar posteriormente. Mas nesse caso aqui, a gente vai focar mais no Windows, certo? No Windows, essas partições a gente sabe que sempre o disco C é o disco do sistema operacional, certo? E dos programas. Os outros discos você organiza da forma como você achar melhor. Geralmente a gente viu que a gente divide esses discos em disco C e disco D, certo? Porque o disco C a gente vai colocar os programas, o sistema, e o disco D a gente coloca os arquivos. Mas, professor, obrigado? Não.
Mas seria bom você separar os arquivos dos programas, porque caso aconteça algum problema, você não precisa fazer backup. Basta você excluir a partição, certo? A partição C, onde está os programas, e a outra partição você deixa, né, sem mexer, sem fazer nada, certo? Do jeito que tiver, você simplesmente cria essa nova partição em formato sistema e depois seus arquivos estarão como estavam antes. É até bom deixar dessa forma, porque caso aconteça esse problema, você não vai ter o trabalho de fazer o backup. Foi uma coisa que a gente não conseguiu chegar, né, na disciplina, mas alguns vídeos no YouTube mostram esse processo e é um processo rápido, processo prático. Mas não adianta você criar essas duas partições e não configurar o sistema para que os arquivos vá para essas duas partições, porque tem muita gente que vai colando, vai utilizando essa partição para salvar os arquivos e tudo mais. Só que eu aconselho a gente organizar a biblioteca, né? Essa bibliotecazinha que a gente vai ver aqui, né? A biblioteca de documentos, imagens, músicas e vídeos. Essa biblioteca seria bom você colocar ela no outro disco, porque você não vai ter que se preocupar em ficar fazendo isso manualmente, copiando os arquivos. Basta você modificar, certo, o atalho, né, ou a localização desses arquivos. Isso daqui, pessoal, nada mais é do que um atalho que vai levar os arquivos para o disco C. Dentro do disco C tem uma pasta de usuários, e essa pasta de usuários é onde está essa biblioteca. Você tem como modificar o local dessa pasta de usuário e transportar ela para cá. Você pode criar, você pode copiar as pastas e depois só modificar o local do arquivo. Geralmente é isso que eu faço, certo? Eu acho bem prático. Então, motivos para o particionamento do disco, né? O primeiro motivo é justamente a nossa separação, né? Separar essas partições e a gente pode ter uma partição para o sistema operacional e outra partição para arquivo. Mas em muitos casos, até mesmo para quem utiliza Linux e Windows, né? Você pode também separar como se fossem sistemas. Essa seria a última parte da nossa disciplina, né? Que a gente iria ver, a gente iria instalar o Windows e o Linux ao mesmo tempo. A gente tinha que observar que o Windows ele tem que ser instalado primeiro, porque em alguns problemas, pode dar alguns problemas de gerenciamento e ele substituir o gerenciador de boot do Linux, certo? O gerenciador de boot do Windows, né, ele é bom, né? O Windows 7 ele não tem o gerenciador, eu acredito que só tem a partir do Windows 8, mas eu não acho ele tão viável. Eu não gosto muito, mas vai de gosto, né? O gerenciador do Linux eu acho bem mais prático, principalmente algumas funções que eu já consegui resolver problemas, certo, de instalação de sistemas Linux utilizando só a questão do gerenciador. Sistemas de arquivo, pessoal. O sistema de arquivo, ele nada mais é do que a organização dos arquivos dentro do disco. Esse sistema de arquivo, ele vai definir como vai ser organizado, os tamanhos das partições, a organização, as propriedades dos arquivos, a taxa de transferência. Então, assim, tudo que acontece no computador são transferências. E o sistema de arquivo é responsável por armazenar e manipular os arquivos no disco. Cada sistema operacional possui um tipo, né, de sistema diferente ou uma versão, certo? O Windows, né, a gente tem antes desses que a gente vê agora, mas teve outros, mas a gente vai focar mais nesses. A gente tem o FAT16, o FAT32 e o NTFS. O Linux, a gente tem a linha EXT, né, que é o padrão dos sistemas Linux. A gente tem o RAISE-FS, JFS e o XFS, que são sistemas FreeBSD e do macOS.
O FAT32, pessoal, ele veio para substituir o FAT16, que era muito limitado, foi uma das primeiras versões, né, do sistema de arquivo do Windows. Ele, durante muitos anos, ele foi o padrão do Windows e atualmente ele ainda é muito utilizado na questão de pendrives. Ele é muito prático, ele possibilita partições de até 2 terabytes, só que ele tem muitas limitações. Atualmente ele é só utilizado para formatação de pendrives, até mesmo porque ele é uma formatação bem leve, certos arquivos, a manipulação. A diferença do FAT32 para o NTFS é mais as questões de ampliações de recursos. O NTFS já possibilita reconhecer HDs maiores que 2 terabytes. Por quê? Se você tiver um HD de 3 ou de 4 terabytes e formatar para FAT32, o FAT32 não reconhece toda essa partição. Geralmente ele só vai reconhecer os 2 terabytes, certo? O NTFS também possibilita a criação de permissões de acesso aos arquivos de forma mais elaborada. Por quê? Porque ele é uma evolução do FAT32, ele teve uma melhora, os recursos aumentaram, certo? Ele também diminuiu o nível de fragmentação dos arquivos, lembrando que é fragmentação dos arquivos. Os arquivos eles não estão organizados em ordem dentro do HD. O que acontece? Ele vai estar em várias partes isoladas do arquivo, nos pacotes, né? E quando você solicita, né, abrir esse arquivo, visualizar esse arquivo, ele, né, vai pegando esses pedaços e só mostra quando ele organizar todos esses pedaços. Quanto mais distante eles estiverem, né, quanto mais fragmentado eles estiverem, pior vai ser, mais vai demorar para carregar esses arquivos. Por isso que é sempre bom a gente estar desfragmentando o Windows, certo? Então a gente tem que desfragmentar, fazer esses arquivos ficarem em locais mais próximos, justamente para esse arquivo até se carregar mais rápido. O LFS é um recurso que só vai existir no NTFS, que ele vai criar é um software, certo? Que vai ficar acompanhando todas as modificações, as ações do sistema e vai guardá-las, certo? Caso você acontecer algum problema, você consegue verificar nos logs, né, do sistema de arquivo que problema deu. Se for um programa que está dando defeito, se é um software malicioso, se foi um erro de atualização, tudo isso vai estar dentro desse LFS, que é um sistema de logs, né? Ele também, pessoal, ele pode ser utilizado tanto para pendrives quanto para HDs. Lembrando que o pendrive não necessariamente ele é obrigado a ser FAT32, né? Eu acho até melhor colocar ele, principalmente se a gente for utilizar ele como bootável, a gente colocar ele como NTFS. Ele é o padrão mais atual do Windows. Eu não lembro bem quando ele foi lançado, mas eu acho que ele foi lançado lá pelo 98, 2000, certo? E ele é incompatível com o sistema de arquivo Linux. O que isso quer dizer? Caso você tenha dois sistemas operacionais, o NTFS ele não irá reconhecer as partições Linux. É como se essa partição não existisse. Simplesmente não reconhece e não aparece. O XT4, pessoal, foi também uma evolução do XT2, XT3. Foram basicamente versões, né? Mas eles gostam de dizer que é outro formato de arquivo. Ele é o mais atual do Linux. Ele veio corrigir todos os problemas que vinham dando de questões de limitações de partição, de gerenciamento de disco, tudo isso. O XT4, ele, diferente do NTFS, ele é compatível com essas partições NTFS. A gente viu que o NTFS não reconhece as partições XT4, mas o XT4 ele reconhece essas partições do Windows e todos os seus arquivos que tiverem no Windows,
ele consegue ser reconhecido e você consegue acessá-las usando o Linux. Isso quer dizer que, para as pessoas que utilizam dois sistemas operacionais, o Linux e o Windows, você pode criar apenas uma partição para arquivos, por exemplo. Você pode colocar todos os seus arquivos naquela partição D, né, do disco D do Windows, e você pode utilizar no Linux também para acessar esses arquivos e colocar e manipular. Só que aquela coisa, tudo que você vai fazer é manual, porque não tem vai ser muito complicado. Existe, mas geralmente você pode também utilizar os próprios arquivos, as bibliotecas do Linux para salvar seus arquivos. Mas é uma forma, eu utilizei bastante antigamente quando eu usava os dois sistemas. Um dos grandes recursos que veio com a XT4, pessoal, foi a alocação multiblock. O que é a alocação multiblock? É justamente aquela questão da fragmentação do disco. A gente não precisa desfragmentar o disco no Linux, se esse sistema for o XT4. Por quê? A alocação multiblock, no lugar dela fragmentar os discos, ela localiza os blocos mais livres, mais próximos, para alocar esses arquivos. Então, por esse motivo, o Linux tem acesso mais rápido do que o Windows. E por o Linux ser mais leve, a gente observa um ganho de desempenho muito maior, certo? Do que no Windows. Agora, dependendo do Linux e da versão, algumas versões são muito manipuladas, tem alguns erros. Então, assim, é muito relativo, mas, de regra geral, o Linux ele é mais rápido do que o Windows. Outra coisa que veio para melhorar. O Journal, pessoal, ele não é um recurso exclusivo do sistema de arquivo ext4 do Linux, certo? O Journal, para quem não sabe, lembra o que é o Journal? Journal quer dizer jornal, diário. Então, assim, o Journal, ele é o responsável pela restauração do sistema. É um recurso que a gente utiliza para restaurar o sistema para um ponto anterior. O Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, ele tem também um Journal. Vocês lembram que qualquer erro que der no sistema, você restaura o sistema para um ponto anterior. Isso é o recurso Journal. Uma das grandes vantagens do XT4 para o XT3 foi um, um ganho de performance, certo? Desse Journal. Isso quer dizer que, antigamente, se você levasse 30, 40 minutos para restaurar o sistema no Linux, agora você vai levar 5 até 10 minutos. Então, você ganha velocidade para restaurar esse sistema, certo? Bom, agora a gente vai entender como é formado o sistema operacional, pessoal. Como vocês sabem, o sistema operacional é um software, certo? Ele está no grupo de software e ele é responsável por fazer essa ligação entre o hardware, que são os componentes, com o usuário. O sistema operacional ele é dividido em três partes: o kernel, o shell e os softwares utilitários. O que é o kernel, pessoal? O kernel, na verdade, é o núcleo do sistema operacional. Ele é o responsável por gerenciar tanto o shell como os softwares utilitários e fazer essa ligação com o hardware. A atualização do kernel serve para melhorar esse desempenho. O kernel, pessoal, o kernel do Linux, né, dos sistemas operacionais Linux, é o próprio Linux, né? O Linux, na verdade, pessoal, ele não é um sistema operacional. O Linux, na verdade, ele é o kernel desse grupo de sistemas operacionais. Assim, eu não considero Linux, certo, um sistema operacional. Eu considero um conjunto, né? O Linux, o kernel e Linux, os sistemas operacionais Linux, eu gosto de chamar de distribuições, certo? O núcleo, né, do Windows é o DOS, né? Mas atualmente eles estão fazendo melhoras para mudar e tornando ele mais compatível e até mais leve. O Shell, pessoal, ele é o
Lembrando que o kernel ele não é visível para o usuário. E também o usuário ele não é para ter acesso ao kernel. Por quê? Caso aconteça alguma invasão, alguma modificação no kernel, certo? Algum erro muito grande, geralmente aparece uma tela de erro. É muito comum a gente ver aquela tela azul, né, do Windows, aquela tela azul, né, que o povo chama de tela azul da morte. Na verdade, essa tela azul da morte é quando o sistema operacional ele tenta acessar o kernel. E aí que o kernel barra e dá aquela tela. Aquela tela pode ser um erro muito grande no sistema, pode ser vírus, mas lembrando que o kernel ele não é visível para o usuário. O shell, ele é aquela telazinha de script, né? Onde ele reconhece os comandos, né? Os algoritmos para realizar todas as atividades do sistema operacional. O softwares utilitários, pessoal, ele é todos os softwares que o sistema operacional utiliza, sejam eles nativos ou não. Outra coisa também que faz parte dos softwares utilitários é o layout. O layout, ele é um software, né, que ele faz essa tradução de comandos para modo gráfico, né, esse modo texto para o modo gráfico. E também tudo que acontece, né, ele transforma, certo, para linhas de comando no shell. Por quê? Para o usuário, foi uma das grandes evoluções dos computadores nessa parte do sistema operacional, era que antes a pessoa tinha que ter um grande conhecimento, decorar inúmeros comandos para a gente utilizar o sistema operacional. Com o advento desse ambiente gráfico que faz essa tradução, hoje em dia a pessoa não necessita de tanto conhecimento. Um usuário mediano, tendo um pouco de conhecimento, ele consegue facilmente manipular o sistema. Os requisitos básicos, pessoal. Todos os sistemas ele tem uns requisitos básicos, mas eu já falei para vocês que vai depender muito, 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 muito do sistema e da sua visão. Essa, certo? É os requisitos básicos, mas lembre-se que requisitos básicos é dor de cabeça. Os requisitos básicos do sistema, ele é suficiente só para carregar o sistema. E até nisso ele trava. Então, assim, vamos sempre pecar pelo excesso. O Windows, ele diz que um sistema, né, de 1 GHz, mais ou menos, ele consegue rodar o sistema, mas eu não creio que isso. Eu acho que 1,5 GB ainda é pouco, né? Mas assim, vamos sempre pecar com o excesso. No Windows, né, que a gente usa, é o que mais a gente utiliza hoje, eu sempre aconselho, né, tá nessa faixa de 1 GHz e meio para 2 GHz. Por quê? Porque abre espaço para você manipular vários sistemas, você pode colocar o sistema mais pesado, carregar de boa e o computador não travar. Mas para memória, hoje, para memória, 4 GB é o mínimo do mínimo do mínimo. Hoje em dia, o Windows 10 64 bits, que é a versão mais pesada, 4 GB ele trava devido às atualizações. Eu realizei o teste no meu computador, sempre depois que eu formato, ele tá ótimo. Depois das atualizações, ele começa a travar e tudo mais. Então, assim, hoje em dia, o essencial é que você coloque pelo menos 8 GB, né, nos computadores, justamente para você pensar daqui a 5 anos. 4 GB é suficiente? É ótimo 4 GB, mas mesmo assim, com a robustez, né, que tem nos sistemas operacionais, não é bom você colocar 4 GB. E a questão do armazenamento, né, ele fala que 16 GB, 8 GB é mais que o suficiente, mas é muito difícil a gente encontrar um HD desse tamanho. Mas se a gente for particionar, a gente viu que é bom a gente colocar pelo menos 50 GB para os programas e para o sistema operacional,
Ou, né, no meu caso, eu sempre gosto de colocar de 100 a 150 gigas. Vai depender do que o usuário utiliza. Se o usuário utiliza muitos programas pesados, é bom que você tenha pelo menos 100 gigas separados só para o sistema operacional e para os arquivos. Por quê? Lembrando que o sistema operacional, quando ele é instalado, ele já consome boa parte desse espaço. Eu já expliquei isso para vocês. Pronto, a questão do sistema Linux, né? O sistema Linux, né, ele é um sistema de software livre com a licença GPL, onde você pode manipular, você pode estudar, você pode fazer tudo menos vender. Você não pode vender o Linux. Você pode, por exemplo, comprar um CD e vender o valor do CD, mas é proibido a venda de sistemas baseados no kernel Linux. Uma das grandes vantagens desse conjunto de sistemas, dessas distribuições, é que antes de você instalar, você pode testar. Você pode fazer o teste, verificar se tudo vai ser compatível com o seu sistema, você vê se realmente é leve, coisa que no Windows não dá. O Windows sempre, ele nunca abriu esse preceito, né, dessa máquina virtual que a gente consegue testar o sistema para ver se ele é compatível. A gente testa na instalação. Você instalou, testou, viu se funcionou, ótimo. Se não, você formata novamente. O ambiente gráfico, pessoal, a gente viu que o Linux, né, que é o kernel, ele vai ser basicamente igual para todos, né? Quase todos utilizam esse mesmo kernel. Já a questão do ambiente gráfico vai mudar muito do sistema, né? Ele pode ser o Unity, o GNOME, o KDE, o XFCE, o LXDE, Cinnamon, Mate. Tudo isso são os layouts que eles podem, né, serem colocados em qualquer um dos grupos de sistema operacional. É por isso que o Linux a gente tem muitas distribuições. Dependendo desse ambiente gráfico, o sistema ele é mais robusto ou ele é mais leve. O GNOME é atualmente o padrão do Ubuntu, o Unity também já foi. O Cinnamon, ele é o do Linux Mint. KDE, XFCE e o LXDE são sistemas baseados para Linux de baixo desempenho, com baixa memória. Alguns precisam só de 512 MB para rodar. Eles são para computadores antigos ou computadores que não têm grandes recursos. Então a gente viu algumas distribuições, né? A gente viu a instalação do Ubuntu, né? Vou tentar aqui lembrar vocês que o Ubuntu ele tem pelo menos duas partições na instalação, né? Que a primeira instalação é a raiz, que deve ser obrigatoriamente em ext4, e onde você pode colocar todos os sistemas. É como se fosse o disco C do Windows. E a swap. O que é a swap, pessoal? Swap é uma memória de troca. Ele é uma memória, certo, criada logicamente para auxiliar a memória RAM e para ajudar no desempenho do computador. Você também pode criar outra partição, né? E essa partição você montá-la com /home. /home é a pasta onde se coloca os arquivos do usuário. Diferente do Windows, né? Que a gente faz isso posteriormente, essa montagem de pasta da biblioteca nessa partição extra. No Linux, bastando você fazer isso, certo? Você criar a partição e montá-la no /home, tudo que você colocar na sua biblioteca vai diretamente para outra partição. O Linux Mint, né, a gente viu que ele é um pouco pesado, né? O Linux Mint atualmente está muito pesado, mas ele era um sistema bem leve. Muitas pessoas preferem o mesmo ao invés do próprio Ubuntu. No Windows, pessoal, a gente começou a instalação, né? Mas a gente não terminou. Mas, basicamente, né, a gente percebeu que nessa instalação do Windows, ela não é uma instalação difícil. Basicamente, é uma instalação de um programa qualquer. A única coisa que você vai ter que ter na sua mente é a questão das partições, de criar as partições, de formatar, de organizar, certo? Basicamente, é quase a mesma coisa que o Linux. Só vai mudar, geralmente, esse layout de instalação.
a gente não teve, né, tempo de ter essa, essa prática, né, do Windows, mas, gente, não é difícil. Se você for no YouTube, você consegue, basicamente, com os conhecimentos que a gente já debateu na sala de aula, a gente consegue desenrolar, instalar um sistema Windows. Algumas pessoas até conseguiram, né, fazer esse tipo de instalação. Mas assim, pessoal, eu vou ver se eu consigo na, na nossa semana do... que a gente tem que ter 20 horas de preparação para o estágio, né? Eu utilizar essas 20 horas para a gente fazer uma breve revisão desses conhecimentos. A gente vê instalação de sistemas bem rápido mesmo, vai ser voando, certo? Eu vou pegar uma tarde inteira, a gente no laboratório, né? Para a gente verificar isso, ver a questão de manutenção, limpeza, configuração de roteador, cabeamento, tudo isso em uma semana, certo? E a gente fazer uma leve preparação, certo? No momento é só isso. Vou disponibilizar o PDF para vocês. Vou disponibilizar também o trabalho em PDF, mas lembrando que o trabalho é para ser feito no formulário. Eu vou disponibilizar o formulário assim que possível. No momento eu tive um problema com o celular, mas eu já estou resolvendo. Mas não é um conteúdo difícil. Se você estiver assistindo esse vídeo, com certeza você consegue tirar um 10 na prova de boa. Mas eu baseei tudo nesses slides e nas explicações dessa aula. Eu acho que pode ter algum recurso ou outro, que alguma questão que vai depender muito do seu conhecimento, mas basicamente é você diferenciar o Windows do Linux, algumas coisas que a gente já foi muito bem tratado na sala de aula, certo? É, no momento é só isso, pessoal. Queria dizer que eu tô com muita saudade de vocês, né? Tá sendo bem complicado para mim ficar sem dar aula, né? Gostava muito, principalmente da aula, vendo as pessoas, porque eu acho bem complicado essa questão de ficar usando a internet para dar aula. Vocês viram que eu não gosto tanto, mas a gente está se adaptando, né? Queria dizer que estou com muita saudade e qualquer coisa, saiba que eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá? Buenas tardes.